Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro congresso Humanista Secular, Grandes Mentes, Grandes Temas, 2 dias. Meu nome é Shirley Galdino, eu sou diretora da LIS, do Conselho de Mídia, e nós gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores do congresso, a IHEL, International Humanist Union, Rivos People Unlimited, Atheist Alliance International e os nossos apoiadores, o Buda e Voador, blog, o Ácido Cético, a Sociedade Racionalista e o Estúdio Clio, que está representado aqui pelo Fernando. Eu não sei se ele já está presente. Para dar início ao congresso, convidamos o senhor Eli Vieira, presidente da LIS, e a senhora Ossa Reuser, vice-presidente, a subir no palco, onde nos apresentarão o humanismo secular. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Chico. Bom dia a todos. Gostaria de reiterar os agradecimentos aos nossos patrocinadores, a IHEL, International Humanist and Ethical Union, a AAI, Atheist Alliance International, e os nossos demais apoiadores, os acadêmicos céticos, os nossos leitores do Buda e Voador, os nossos membros da Liga Humanista. É um imenso prazer estar aqui. Eu vejo isso como uma culminância de cerca de 3 anos de trabalho. E eu gostaria de deixar bem claro que eu não sou a pessoa mais, por mérito, mais apropriada para definir o humanismo secular, para discutir esse tipo de coisa. Eu sou uma figura de proa da Liga. Eu dou minha cara a tapa. Basicamente, essa é a minha função. E eu vou explicar para vocês um pouquinho do funcionamento da associação e vai ficar claro isso. Então, gostaria de começar com essa declaração de humildade sincera e eu refleti um pouco por que eu estou nessa posição, que eu considero importante. Primeiro, um acidente. Segundo, privilégios. E terceiro, um pouquinho de mérito. Então, privilégios porque eu sou um homem branco e geralmente homens brancos ocupam posições de liderança. Então eu tenho que reconhecer isso. Acidente porque ali surgiu de um movimento online de ativismo ateu e cético e eu estava na hora certa, no lugar certo. Então, é um prazer estar aqui representando a vocês que são membros e apresentando a LIS e o humanismo secular ao Brasil, avisando que eu posso ter certos defeitos nessa minha apresentação. Então, já dei uma dica. A LIS começou no movimento cético e ateu na internet, que é uma coisa que vem surgindo agora no século XXI, né? Lá por 2006, com publicações de best-sellers, criticando abertamente a religião, dogmatismo religioso, e propondo uma nova visão do mundo que vem evoluindo culturalmente há alguns séculos, que nós vamos chamar aqui de secularismo. Então tem os agnósticos, lá representados por Huxley, na época de Darwin. Nós temos os ateus, o Francisco Marshall vai falar um pouco mais da história clássica do ateísmo. E nós temos os deístas, por exemplo, Voltaire. Então, tudo isso nós podemos chamar de secularismo. E depois de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
houve uma oportunidade secular de proposta ética, que foi apropriada por uma parte dessa comunidade secularista. E nós batizamos isso de humanismo secular. Nós, secularistas, humanistas. Então, esse pequeno apanhado histórico é um resumo dos nossos valores, da nossa missão. Então, hoje nós temos 2.400 membros espalhados pelo Brasil, alguns espalhados pelo mundo. E aqui eu coloquei um resumo de como eu vejo o humanismo secular, como uma agenda política, uma visão de mundo. Então, eu coloquei 2 eixos e 2 agendas. Temos uma agenda positiva, temos uma agenda negativa também. Temos um eixo ético e um eixo epistêmico. Então, um eixo ético sobre moral, né? Como eu já dei a dica sobre direitos humanos, está ali. E o eixo epistêmico sobre conhecimento, sobre crítica, que engloba o ceticismo, o racionalismo, por exemplo. Então, a parte que mais traz controvérsia a nós, e vocês devem ter notado aí, principalmente no Facebook, é a agenda negativa. Então, nós nos propomos a combater certos preconceitos, que eu listei ali alguns. O racismo, sexismo, homofobia, xenofobia, especismo, intolerância religiosa. E, continuando na agenda negativa, e dentro do eixo epistêmico, digamos assim, nós combatemos certos enganos. Tem até ali na nossa lojinha, batizada carinhosamente de Liga Capitalista Secular Brasil, a gente tem o nosso pequeno resumo de falácias informais. Então, está dentro disso aí. Combate não violento, é claro, a enganos. E, nesse caso, enganos lógicos. O dogmatismo, tomando cuidado de não transformar o combate a dogmas num dogma. A gente vai ter o Desidério Murcho, que é filósofo, e ele tem até um texto sobre isso, dogma, antidogma. Procurem no Google, vocês vão achar. Desonestidade intelectual, que é uma coisa muito ampla, né, e até meio difícil de definir, mas está ali listado. A credulidade, né, que é como a gente vê, principalmente fundamentalistas, que acreditam em histórias mitológicas, por exemplo, de criação do mundo, e em função disso precisam combater conhecimento científico, conhecimento de investigação racional. E por falar em investigação racional, eu coloquei dentro da nossa agenda positiva no eixo epistêmico. Aliás, está no eixo epistêmico. Eu já dei a dica, mas eu ia perguntar para vocês onde é que vocês acham que ciência se encaixa. Eixo epistêmico, agenda positiva. Investigação honesta. É uma coisa que tem me preocupado recentemente, até como um profissional de ciências naturais, né? Eu sou geneticista. Um preconceito que é um engano, tanto engano quanto preconceito, usando ele aqui como sinônimos. O cientificismo. Então, a investigação honesta da realidade, do mundo, da conduta, não se restringe à ciência. E muitas vezes certas coisas como a investigação da melhor conduta supõe-se que esteja fora da seara da ciência. Então, acho importante colocar isso. E, digamos, a nossa cara mais bonita, na minha opinião, está ali na agenda positiva, no eixo ético. Então, direitos humanos, democracia, outras inovações e descobertas da reflexão ética, e creio que seja geralmente no campo do consequencialismo, como chamava em filosofia. E eu gosto do termo inovação, para ficar claro que, tanto quanto temos descobertas e inovações científicas de conhecimento empírico, também temos descobertas e inovações no campo ético. É uma grande descoberta, uma grande inovação propor que pessoas do mesmo sexo possam se casar. E eu acho uma inovação em termos culturais tão importante quanto dizer que não é a Terra o centro do universo. Então, eu vejo, todo esse resumo aqui, eu vejo que tem uma consistência entre si, esses quatro quadrantes aqui, para ficar meio
um pouco pleonástico, mas tudo bem. Agora, uma coisa que eu deixo até como, principalmente para o Francisco Marshall e outros pensadores que estavam aqui, existe um eixo estético também do humanismo secular? Não sei. Mas o que eu posso dizer que sei é que o humanismo secular é uma cosmovisão sem medo de ser feia. Por quê? Pode ser que na nossa investigação das coisas, no nosso debate, nossa concepção de conhecimentos e proposições, nós concluamos, por exemplo, que a maioria das pessoas não tem sentido para a sua vida. E é uma conclusão muito feia, na minha opinião. Mas eu estou aberto à possibilidade de ela ser verdadeira. Então, já que eu falei dos eixos, na minha opinião, que fazem parte do humanismo secular, vamos falar de onde a gente está e que problemas a gente tem à frente desses eixos, né? Então, a gente vive no Brasil, um país com 190 milhões de habitantes, país continental, com economia crescendo a cada dia. E a nossa cultura, né, basicamente, é bastante religiosa. Ainda temos 74% de católicos e temos uma base cultural cristã. Ateus, cerca de 2%, mas não temos como afirmar, porque o IBGE não categoriza. Até entidades como a LIS propõem que seja categorizado, porque, ao mesmo tempo que nós nos afirmamos humanistas seculares, é importante que parte de nós, não somos todos ateus no humanismo secular, mas parte de nós, eu incluso, nos afirmemos ateus, justamente para acabar com o estigma contra a opinião do ateu, o preconceito da ateofobia, como o Bolivar batizou. Então, para listar algumas coisas que a gente já fez, né? A gente está com um problema grande na área da política no Brasil, que é a bancada teocrática. Da bancada evangélica aí, mas eu prefiro o termo bancada teocrática, porque eu conheço muitos evangélicos que são completamente favoráveis ao Estado laico. Alguns não estão aqui falando. E eles estão propondo projetos teocráticos, muitos projetos teocráticos, alguns já implantados. Então, saindo do contexto da federação, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma lei aprovada que obriga todas as bibliotecas a ter bíblias. Isso me parece ser contra o laicismo do Estado, porque se fizessem o mesmo com o Corão ou com o Livro dos Espíritos, eu imagino que ia ser grande o barulho, né? Mas não é, porque é a Bíblia, e se valem de privilégios para implantar esse tipo de lei. Então, como eu disse, é importante a gente, e eu pessoalmente, conhecer a que tipo de categorias de privilégios nós pertencemos, para se conscientizar deles e poder separar o que a gente conquista dos privilégios e poder ter uma atitude ética e epistemológica distanciada deles. Então a gente já fez petições, por exemplo, petições online. O nosso trabalho ainda é quase todo online. Então, já tem essa lei que eu disse no Rio de Janeiro de bíblias obrigatórias, estavam tentando implantar no país inteiro. Então nós juntamos cerca de 1960 assinaturas e mandamos para o parlamentar que estava propondo. Teve o projeto de emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional do deputado João Campos, que quer dar privilégios junto ao STF para julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de propostas. Talvez a doutora Maria Berenice Dias pode esclarecer melhor isso para a gente. E então a gente juntou 11 mil assinaturas contra essa PEC, por exemplo. E outra coisa que talvez muita gente aqui considere até supérflua, nós estamos juntando assinaturas contra a frase confessional que está nas notas de real. E aqui eu tentei mostrar por que ela não é aceitável no nosso dinheiro. Deus seja louvado no nosso dinheiro, para mim equivale a Vai Corinthians, Saravá, meu pai algum, vote no partido X, coma no McDonald's, ou Edir Macedo, meu pastor. Então, como eu disse, já
já disse, os ateus têm um estigma, um preconceito contra eles no Brasil, a ateofobia. Então, ateofóbicos diariamente na mídia falam contra nós, né? Temos o caso emblemático do José Luiz da Pena, que foi até processado, teve que pagar indenização a um ateu que usou dos instrumentos legais contra ele pelas declarações preconceituosas em rede nacional. Então, nós, ateus, humanistas seculares, os ateus em geral, são a minoria mais odiada no Brasil, segundo a Fundação Perseu Abramo. Então, e, curiosamente, religiosos extremos estão em segundo lugar. Então, quando se fala em privilégio religioso no Brasil, é bom ter a noção de que me parece que o brasileiro, em média, e isso está bem aí mostrado até talvez com preconceito, né? Mas o brasileiro, em média, não gosta de religioso fanático, tanto quanto não gosta de ateu. Mas ele tem que aprender que tem ateu fanático e tem ateu sensato. E um dos propósitos deste congresso é mostrar que os ateus sensatos existem e estão aqui. Não vou dizer que todos vocês são. Ateus não estão falando que sensatez. Travestis, aí essa pesquisa vai mostrando todo tipo de preconceito que eu já listei. Então, transfobia, homofobia. E curioso que eu imagino que se essa pesquisa tivesse sido feita há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ia aparecer mais o racismo aí. Então, como é uma pesquisa declarativa, as pessoas não vão reconhecer que são racistas, claro. Mas é um preconceito que está aí, vivo e chutando. Então, como eu disse, nós temos 2.400 membros. Para 2 anos de associação está bom, crescimento até estável e vertiginoso. Dobrou de número de membros. A gente abriu a sede eletrônica onde se faz a filiação em abril de 2011. Planejamos levar adiante a nossa defesa da laicidade, né? Pleiteamos um lugar de amicus curiae junto ao STF, que é literalmente amigo da corte, é quem vai lá no STF, dar uma opinião de um setor da sociedade para tentar convencer os juízes a tomar decisão favorável a eles. Então nós vamos lá e o julgamento vai ser, provavelmente vamos lá, não está decidido ainda, mas o julgamento vai ser de ensino religioso. Somos contra o ensino religioso? Nós geramos uma declaração da LIS por meio de uma Assembleia Geral. Somos contra o ensino religioso? Sim. Por quê? A nossa membro emérita, Débora Diniz, fez uma pesquisa empírica e mostrou que o ensino religioso, em vez de estar sendo usado para ensinar sociologia e filosofia da religião, está sendo usado para proselitismo e doutrinação de crianças. Então, por isso está errado. É muito difícil e caro o Estado formar profissionais nessa área, então, na nossa opinião, é melhor tirar isso das escolas. Substituir ou tirar. Nosso membro emérito, o deputado João Willis, está com propostas que nós concordamos, né? Criminalização da homofobia, para ficar coerente com a criminalização do racismo, que já aconteceu, né? E esse projeto, no caso do PLC 122, também visa criminalizar sexismo, por exemplo, que está lá gênero, orientação sexual e religião também, né, doutora Berenice? Então, são outros preconceitos sendo codificados no cânone da lei para tornar a sociedade uma convivência mais igualitária na nossa sociedade, né? Se os preconceituosos não vão mudar de ideia, pelo menos a maioria tolerante pode respeitosamente convidá-los a se calarem com a lei. Aí o João Willis também está com um novo projeto aí, que é a lei Gabriela Leite, para humanizar mais a prostituição, se não me engano, descriminalizar o rufianismo, que seria a prática de organizar essa profissão. E esse é um quadro dos nossos membros, datado de dezembro, mas ainda está representando como está hoje. Então, a maioria dos nossos membros é ateu, humanista, secular. Esses 16% que não se classificaram, eu imagino que uma boa parte é agnóstico.
e não ter agnóstico nas opções da filiação é culpa minha. Depois eu vou tentar resolver. Ateu não humanista também tem na lista, 4% dos membros. E humanista religioso, que muito nos honram com a presença deles lá. E eu fico particularmente feliz que a gente tem uma atuação online contra a homofobia bastante ativa e barulhenta, digamos assim. E a maioria, e a proporção de homossexuais, bissexuais e heterossexuais na nossa associação é esperada da variação normal da população. Então, nós somos uma associação de maioria heterossexual que defende os direitos dos homossexuais. Isso, para mim, é uma evidência de que a gente realmente está cumprindo o que a gente acredita. Mas, infelizmente, a participação feminina está muito baixa, né? Ainda está cerca de 20%, e estamos sentando e aceitando sugestões de como melhorar isso. Um amigo meu disse que a única forma de ter mais mulher é tendo mais mulher. Então, eu fiz o favor de mostrar o que a gente tem na nossa diretoria em membros eméritos. Aqui a Ossa, por exemplo, além de ser vice-presidente, é membro emérita. No cantinho ali, à esquerda, está Mariam Namazi, que é uma iraniana que luta contra a implantação da lei islâmica da Sharia no Reino Unido. Essas são duas membros eméritas. E as diretoras da LIS, espalhadinhas pela imagem, que me dão muito orgulho de estarem na LIS. Maioria de São Paulo. Então, claro que essa maioria de São Paulo reclamou da gente estar fazendo o primeiro congresso aqui em Porto Alegre. Mas o motivo é que a LIS foi fundada aqui, né? Então muitos diretores são daqui, e eu creio que seja uma forma até de agradecer a recepção que Porto Alegre tem, até o humanismo, que já teve eventos de temática semelhante por aqui, que são sempre muito bem recebidos. Os gaúchos estão de parabéns. E a nossa estrutura, né, tentando manter a democracia em mente. Então, como eu disse, eu, presidente, sou apenas uma figura de proa para aparecer. Proa ou popa? Proa. E o nosso órgão maior é a Assembleia Geral, né, em concordância com a democracia. Então, o único órgão capaz de expulsar alguém da Liga Humanista é a Assembleia Geral. E aí tem a estrutura da diretoria executiva embaixo, que é onde o poder executivo, que eu não tenho, está concentrado. Então, se vocês ouviram na internet que eu mando na lista, é mentira. E tem o nosso diretor-geral, que está ali, o Daniel Oliveira, um dos grandes responsáveis por esse evento estar acontecendo, que ele é a pessoa perfeita para o cargo. Eu peço palmas para ele, por favor. Eu não vou citar um dos nomes dos outros diretores do conselho, da comissão organizadora, mas também são todos de parabéns. Aqui, só para vocês verem a carinha dos nossos diretores, né? A gente tem 47 a 50. Tá disponível na nossa sede eletrônica. Então, de novo, retomando o histórico, o Boulevardor foi fundado em 2009, vai fazer o nosso blog, né, que é o nosso carro-chefe do Conselho de Mídia. Então, ele vai fazer 3 anos, no próximo dia 18. Então, a gente começou com o Boulevardor. Ainda tem gente da velha guarda do Boulevardor aqui, tá vendo o Alex, por exemplo. Tem a Natasha ali, que também está participando. Aí a gente foi fundado como associação, né, nos trâmites legais em fevereiro de 2010, então fizemos 2 anos. Então eu acho que para 2 anos está ótimo o número de membros, até esse evento está acontecendo, estou muito feliz mesmo de estar aqui. E eu considero esse aqui o acontecimento maior da minha gestão. Não sei se eu vou ser reeleito, estou pensando. Os nossos membros eméritos estão presentes aqui, a Ossa. Eu não sei se o Homero ou o Tony veio, mas o Sérgio Viola está ali. Sérgio, fica de pé. O Sérgio Viola. Muito bom.
muito nos honra na LIS, e ele é o nosso presidente do Conselho LGBT, está fazendo um ótimo trabalho. Tem uma história de vida interessantíssima. Recomendo que leiam entrevistas do Sérgio, e ele está vendendo um livro também. Então, eu citei alguns, né? Tem o John Willis, tem o Sérgio, tem a Débora Diniz, que infelizmente não vai poder palestrar hoje, ela está mal de saúde. Então, para os fãs, muitos fãs que estão aqui, eu sinto informar. A moça, que já era nossa membro emérita antes de ser eleita vice-presidente, o Ernesto von Ruckert, que é um professor da Federal de Viçosa, Mariana Massa, que já falei para vocês, que é iraniana e está no Reino Unido, o famosíssimo Daniel Dennett, que aceitou o convite para ser nosso membro emérito quando esteve em Porto Alegre, acho que foi ano passado. O Daniel Everett, que é um linguista, estudou o povo Pirahã, ele era missionário, foi tentar converter os Pirahã para o cristianismo, e os Pirahã converteram ele com uma visão secular do mundo. Ele também tem um livro, e a história dele é interessantíssima, Daniel Everett. E o Homero Ottoni, que é a nossa figura mais diplomática do nosso blog, é uma pessoa interessantíssima, inteligentíssima também. Então, esses são oficialmente considerados por nós pessoas admiráveis. Tem outras pessoas admiráveis aqui nesse evento e eu vou fazer convite individualmente a cada uma delas para ser membro emérito da Liga Humanista. Então, eu vou acelerar, acho que já estou falando bastante, mas esse é o quadro do nosso blog, do Voador, tem mais de 1 milhão de visitas em 2011, bateu um recorde mensal, uma vez o recorde dele mensal de visitas 100 mil, mais de 100 mil. Então tá indo legal, a gente tenta manter a qualidade do trabalho, divulgar o humanismo secular, não focar somente num assunto de todos esses que o humanismo secular abarca. Então a gente fala de ateísmo, fala de homofobia, fala de misoginia, e na minha opinião está bem maduro e está muito bem. E tem esse projeto que de 2008, na verdade, foi incorporado pela LIS, que é o evolucionismo. Está presente nas redes sociais, e o meu grande parceiro com ele é o Rodrigo Veras. Infelizmente o Rodrigo não veio. Qualquer dúvida de biologia evolutiva, só perguntar lá, pergunte.evolucionismo.org, que geralmente o Rodrigo responde, quando eu tenho tempo também responde. A LIS apoia, né, iniciativas pelos direitos reprodutivos das mulheres, né? A gente não decidiu em Assembleia Geral, é importante dizer isso. As posições da LIS oficiais são aprovadas em Assembleia Geral. Então, nós da diretoria temos a opinião de que o aborto deve ser descriminalizado para qualquer circunstância, não apenas a anencefalia, como foi recentemente. Então, a gente apoia iniciativas como a Sérvia, por exemplo, que tem uma opinião desse tipo. Nós participamos, essa foi a nossa primeira campanha extra, fora da internet. A gente foi para a praça pública num evento internacional contra o apedrejamento da Sakineh Mohammadi Ashtiani no Irã. Eu não sei o que foi feito dela, se ela está viva, se ela foi. Eu sei que não foi apedrejada, e esse movimento internacional foram mais de 100 cidades protestando contra o apedrejamento dela. Eu creio que a vida dela pode ter sido salva por essa atitude aí, que claro, não é só a gente, né? No Brasil, houve outras cidades que participaram também. Tem um documentário sobre ateísmo feito por estudantes da Unisc, que está eu e a Ouça lá falando a respeito. Alguns programas de rádio que a gente já participou, pretendemos continuar participando. E uma coisa legal também, que é outro dos nossos projetos fora da internet, que é o Skeptics in the Pub, que a gente colocou Taverna Cética, produção portuguesa, que é um evento internacional, vários países têm, que é de reunião de céticos, né, como bons primatas humanos, também gostamos de interagir socialmente, e tem sido uma interação interessante, regada pelo álcool. E tá aí, pessoal, o Coletivo Ácido Cético, alguns palestrantes são do Coletivo Ácido Cético, o Horácio Dottori, que está aqui, por exemplo, o George Quilfield, que vai falar de ciência e humanismo hoje. E a gente tem uma parceria com eles, e eles
são os grandes responsáveis, talvez mais que a gente, para ter taverna cética periodicamente. E nós somos a única associação secularista brasileira que é membro de 2 entidades internacionais de secularismo. Uma delas é a Aliança Ateia Internacional, a Atheist Alliance International. E daí um pequeno statement da Atheist Alliance International que nós concordamos. E muito nos honra ajudando a gente nesse evento. Está aqui representando o Alexandre Shimon, tá representando a AAI, não sei onde ele está. E também vem o presidente da Aliança Ateia Internacional palestrar amanhã, o Carlos Dias, que é argentino. E nós somos membros também da União Humanista Ética Internacional, que já tem mais de 50 anos, está propondo o humanismo secular há mais de 50 anos. Então eu acho engraçado até quando falam em neo-ateísmo, nos associam uma coisa de moda, quando a gente tem essa associação, por exemplo, está falando a mesma coisa que algumas das coisas que o Dawkins diz, não todas, há 50 anos. E o Instituto Ribos, que é da Holanda, que está apoiando esse evento também. Mandamos um emissário lá para o Congresso Internacional Humanista no ano passado, o Daniel Martin, e deu tudo certo, nos elogiaram, foi bem legal. Então, o futuro, a gente tem um podcast, a gente vai lançar ele no Boulevard, né? Queremos ter até participantes desse evento podem ser entrevistados por nós, participar dos debates, tem alguns que estão para ser lançados. Nós também debatemos a descriminalização da maconha, existem evidências sólidas, inclusive de danos causados por drogas, né? A gente já divulgou isso até no Facebook, mostrando que não faz sentido deixar a maconha proibida enquanto o álcool não é. Então, esse é um outro assunto que a gente também aborda. A gente pretende estabelecer outras parcerias. Por exemplo, a gente teve uma proposta do Paul Kurtz, que é um dos filósofos mais famosos humanistas seculares. Ele tem até um livro chamado O que é Humanismo Secular. A gente pretende estreitar a relação com ele. E temos núcleos regionais, é importante citar o pessoal que tem no Ceará e no Amazonas. O Jacó está vindo representar o grupo do Amazonas e o pessoal do Ceará, infelizmente, acho que ninguém pôde vir. Então, o que a Liz vai fazer daqui para frente, né? Continuar ativa em mídia. Então, a gente eu mostrei para vocês um resumo das nossas atividades de mídia. Mídia é muito importante, até porque nós somos uma associação ideológica, né? Um grupo propondo um sistema de crenças, uma mundivisão, uma cosmovisão, que é o humanismo. Mas este fim de semana está acontecendo o primeiro casamento humanista secular no Brasil, celebrado pelo nosso celebrante Álvaro dos Santos. Está acontecendo em Ubatuba, né, Daniel? Então, fico muito feliz que isso está acontecendo ao mesmo tempo no Congresso. E estamos aqui na nossa primeira grande atividade e pretendemos que esse Congresso seja periódico. Não decidimos ainda a periodicidade, acho que bianual. Então, estejam convidados a se oferecerem para serem voluntários da Alice. Tudo isso aqui é fruto de trabalho voluntário, o que é bem legal de ver também. Para mim é uma segunda evidência, já que eu falei isso antes, de que a gente pratica o que a gente prega. Mas pregação não é uma palavra legal aqui. Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Muito obrigado.